O meu marido, ele pediu para eu poder cuidar do pai dele e foi assim que eu destruí o meu casamento. Eu era casada há quase 12 anos com um homem maravilhoso. O meu marido, ele sempre foi um homem muito presente, muito carinhoso, trabalhador. A gente se dava muito bem. Claro que a gente tinha as nossas diferenças, como qualquer um casal, mas nada que abalasse tudo que a gente havia construído. E eu realmente acreditava que o nosso casamento era um casamento firme, um casamento que ia durar para o resto da vida. E eu também admirava muito os meus sogros, porque eles tinham uma história muito bonita e eu me espelhava muito na história deles, porque eles já estavam juntos há mais de 30 anos e eles sempre foram muito apaixonados, muito apegados um ao outro. Eles eram companheiros de verdade, até que veio o diagnóstico. A minha sogra, ela descobriu um câncer e quando ela descobriu já estava em estado avançado. Mas mesmo assim, ela iniciou todos os tratamentos possíveis, passou por várias internações, muitas consultas, vários procedimentos, e a família inteira, todos nós, tínhamos uma esperança de um milagre, mas infelizmente esse milagre não veio. Então, depois de 2 meses de muita luta, infelizmente ela partiu. E com isso, o meu sogro, ele mudou completamente, porque ele entrou em uma tristeza profunda, ele não queria comer, não queria sair, quase não falava e passava o dia inteiro isolado dentro do apartamento dele. E aí o meu marido, ele começou a ficar muito preocupado com o pai, foi então que ele me pediu para poder ajudar. Ele disse que o pai dele precisava de uma companhia, de alguém que organizasse as coisas, que fizesse ele se sentir menos sozinho. Só que eu não queria, porque o meu sogro, ele sempre foi um homem muito difícil, muito bruto, pouco carinhoso nas palavras, e nossa convivência nunca foi assim próxima. Mas como eu não trabalhava fora e tinha mais tempo disponível, depois de muita insistência do meu marido, eu acabei aceitando. Só que no começo eu ia só por obrigação. Então eu ficava lá algumas horas, preparava algo para ele poder comer, organizava algumas coisas que estavam fora do lugar e voltava para casa. E a gente praticamente quase não se falava. Mas depois, com o tempo, ele começou a conversar. Então ele começou a falar da esposa, falava da rotina que eles tinham, começou a falar do silêncio que a casa ficou depois que ela se foi, falava de todo o vazio que ele estava sentindo. E eu comecei a ouvir tudo que ele falava, o desabafo dele. E sem perceber, eu comecei a ficar mais tempo lá. E aí eu até passei a entender o lado dele, comecei a justificar o comportamento mais ríspido que antes ele tinha e que me incomodava. E também antes da gente começar a ficar um pouco mais próximo, eu sempre chegava em casa reclamando do meu sogro pro meu marido. Eu sempre dizia que ele era muito grosso, que ele não agradecia nada que eu fazia, que ele era muito difícil de lidar. Até que um dia eu parei de reclamar. E o meu marido, ele percebeu. Então, algumas vezes eu chegava em casa dizendo que o nosso dia tinha sido muito tranquilo, que o pai dele estava muito melhor do que antes, que agora a gente conversava bastante. E comecei até a defendê-lo quando meu marido falava algo que eu achava que meu marido não estava na razão de falar aquilo. Foi aí que meu marido, então, começou a desconfiar. Só que o que ele nem sabia, que aquela proximidade que estava acontecendo entre nós dois já tinha passado de todos os limites. Eu nem sei exatamente dizer como que tudo isso começou. Eu acredito que a carência do meu sogro encontrou algum espaço dentro de mim. E foi aí onde que eu acabei errando. Então teve um dia em que meu marido, ele precisou ficar até mais tarde no trabalho. E nesse dia eu também aproveitei para poder ficar até mais tarde no apartamento do meu sogro fazendo companhia. E foi justamente nesse dia que aconteceu. Foi onde que a gente teve a nossa primeira vez. E depois dessa primeira vez aconteceu outras vezes. E foi aí onde que meu marido passou a estranhar mais ainda o meu comportamento, porque eu acabei ficando mais silenciosa em casa, mais distante dele, até que um dia o meu marido, ele chegou mais cedo do trabalho. Então, como ele tinha a chave do apartamento do pai, quando ele chegou em casa, ele resolveu subir para poder visitar o pai. Só que na verdade ele queria mesmo era tentar pegar a gente no flagra, para poder ver se ele confirmava que realmente ele já estava desconfiado. E na hora que ele abriu aquela porta, eu e meu sogro, a gente levou um susto muito grande, porque a gente nunca imaginou que ele pudesse chegar em casa naquele horário que era totalmente fora do horário de trabalho dele. Só que quando ele viu nós dois juntos, ele não gritou, ele não fez escândalo, ele não levantou a mão pra ninguém, ele apenas bateu a porta e foi embora. E aí eu me vesti, fui atrás dele e quando eu cheguei em casa, ele já estava arrumando todas as minhas coisas, colocando tudo em sacos de lixo e deixando tudo espalhado lá pelo chão da sala. E aí eu fui até ele para poder pedir perdão, ele nem quis olhar na minha cara. A única coisa que ele disse é que eu havia destruído 2 famílias ao mesmo tempo
e me mandou embora de casa. E aí então eu voltei para casa dos meus pais e desde então eu tenho tentado consertar tudo de errado que eu fiz. Eu tenho pedido perdão para ele, eu tenho mostrado todo o meu arrependimento. Eu tenho tentado provar para ele que aquele erro não define o que eu sinto por ele, porque eu amo aquele homem. Mas até hoje eu estou lutando para poder reconquistar o perdão do meu marido. A gente ainda não voltou, mas eu tenho esperança de que um dia a gente ainda vai voltar, porque eu sei também que ele me ama. E todos os dias eu peço perdão para ele, já pedi perdão para Deus também. E só eu sei o peso que eu carrego por ter cometido aquele erro no passado. Mas eu acredito, eu tenho muita fé que um dia a gente ainda possa tentar formar uma família de novo.